Estou lendo um estudo acerca de Jeremias a partir do capítulo 41 a 45:5. O relato pessoal da vida do profeta é continuado depois da queda de Jerusalém em 587 a.C. Tanto em Judá, capítulos 40 a 42, quanto no Egito, capítulos 43 e 44. Letra A, decidindo o futuro, 40 do 1 ao 6. Os estágios finais do cerco e ajuntamento dos prisioneiros foram deixados para Nebuzaradã, Babil, Nebuzerzeridin, que estava à frente das tropas babilônicas. Nabucodonosor designou Gedalias, versículo 5, governador do distrito com sede em Mispá, a noroeste de Jerusalém, ou a 8 quilômetros em Nebi Shamvil, ou a 13 quilômetros de Tel El Nasbé. A sua posição é confirmada por uma impressão de selo da cidade de Laquis, daquela época em que se lê Ibit, pertencente a Gedalias, que está sobre a casa, ministro-chefe. O próprio Nabucodonosor havia retornado para a Babilônia, mas os babilônios perceberam claramente que eram a ferramenta de Deus para o castigo. Versículo 2. Não há necessidade de atribuir este ponto de vista a um autor hebreu posterior. Jeremias parece ter ficado com os refugiados e prisioneiros que foram deportados e pode ter sido resgatado dentre eles por ação de Gedalias. Ele certamente recebeu a palavra de profecia até o final de seu ministério, versículo 1, e a sua decisão de permanecer com o remanescente, sem dúvida, foi influenciada pela sua fé em que a terra adjacente seria recuperada, 32:15, como evidentemente não foi tocada pela guerra, versículo 12. A escolha de Jeremias foi ousada e patriótica, versículo 5, embora bem soubesse que a esperança do futuro do povo de Deus estava com os exilados na Babilônia, 24, do 4 ao 7. Ele escolheu ser guia do mesmo povo que o havia rejeitado com tanta persistência, versículo 10. Letra B, Gedalias como governador, 40, do 7 ao 12. Por um período parecia que havia esperança para os que permaneceram. Havia provisão disponível em julho e agosto, as frutas de verão, versículo 10, 12, pois a cidade havia caído entre o quinto, 1:3, 52:12, e o sétimo mês, 41:1. A liderança de Gedalias era tal que inspirava previsão e confiança, versículos 9 e 10. E se uniram a ele os que haviam fugido para Moabe, versículo 11. Confira 27:3. E Amon, versículo 14, e que talvez, como os recabitas, 35:11, haviam sido desalojados pelos invasores, versículo 12. Letra C, a conspiração contra Gedalias, 40, do 3 ao 16. A fraqueza de Gedalias era uma aparente incapacidade de discernir o caráter das pessoas à sua volta. Entre os que se uniram a ele estava Ismael, versículo 14, um membro distante da linhagem real de Davi, que talvez estivesse ofendido por não ter sido nomeado governador e acreditasse que Gedalias fosse traidor por ser homem de confiança dos babilônios. O desconhecido rei amonita Baalins talvez tivesse planos de argumentar o seu território e assim queria tirar Gedalias do caminho. Não obstante, um homem na posição de autoridade como Gedalias precisa tomar muito cuidado para não desprezar o conselho sábio, caindo assim na mesma atitude, falar com falsidade, versículo 16, de que acusa os outros. Letra D, o resultado da conspiração, 41, do 1 ao 18. Primeiro, Gedalias é assassinado, 41, do 1 ao 10. A suspeita de Joanã, 40.15, se confirmou em menos de 3 meses. Se sétimo mês é uma referência ao mesmo ano de 587 a.C., confira 39:2. Embora outros o interpretem como o ano seguinte, Ismael assassinou Gedalias. Ismael não era um oficial babilônico. Um dos oficiais, versículo 1, é omitido pela Septuaginta e 2 Reis 25:25. O texto massorético e alguns oficiais reais pode ser uma referência a Baalins.
O número total de pessoas do grupo não é especificado. Eles eram suficientes para sobrepor 80 homens. Versículos 5 e 7. O ato covarde viola a lei da hospitalidade enquanto comiam juntos. Versículo 1, que protegia tanto o hóspede quanto o anfitrião. Os judeus e babilônios com eles provavelmente foram mortos também, para que fossem eliminados todas as testemunhas, embora devam ter resistido e para ganhar tempo para outras rebeliões. Versículo 3 e 4. Esse plano foi frustrado pelos peregrinos que estavam passando a caminho para a adoração em Jerusalém. Eles atestam a fé contínua do remanescente leal em Israel após a queda de Samaria em 722 a.C. Em Mispá teriam a primeira visão da cidade arruinada, embora os seus primeiros sinais de lamento, versículo 4, possam significar que eles já sabiam disso, mas mesmo assim queriam ir para lá. O homicídio, como todo pecado, conduz os outros pecados de hipocrisia e engano, versículo 6, chorando a avareza, versículo 8, com exceção dos 10 que escaparam por revelar que possuíam suprimentos do tipo que faltava aos rebeldes, todos foram assassinados. Os corpos dos que foram assim assassinados por causa de Gedalias, assim, a RC e a CF, seguindo o texto massorético, versículo 9, foram escondidos numa cisterna típica das cidades das colinas, feita por Asa para suprir água em Mispá. Confira 900 a.C., confira, é cerca de novo, aqui é cerca de 900 a.C. Agora confira, CF, confira descobertas arqueológicas em Gibeon. Ismael então tentou levar à força os sobreviventes, entre os quais devem ter estado Jeremias, Baruque e outras testemunhas. Versículo 10. Essa tragédia acabou com toda a esperança de reflorescimento de Judá. Durante muito tempo, essa data foi celebrada pelo judaísmo posterior com um jejum no 7º mês, outubro. Confira Zacarias 7:5 e 8:19. 2. O remanescente é resgatado, 41, do 11 ao 18. Joanã, depois de justificativas e suspeitas contra os moabitas, inicia uma ação rápida para salvar os que Ismael havia levado prisioneiros, incluindo as princesas que os misericordiosos babilônios haviam confiado aos cuidados de Gedalias. Ele fez isso na cisterna de Gibeon, agora escavada em El-Gib. Confira 2 Samuel 2:13, mas o assassino mesmo escapou. Versículo 15, a inclusão de soldados. Versículo 16, confira versículo 3. É improvável e talvez devamos ler aqui, homens, o temor de represálias dos babilônios por causa do assassinato do governador apontado por eles era real. Versículo 17. Isso levou a uma mudança de planos e rotas perto de Belém, a hospedaria, Veá, habitação em Nivei, Jerute, outros curral. O hebraico é incerto, era um lugar de parada apropriado para a discussão de planos futuros. Quimã era o filho de Barzilai, recompensado por Davi por sua ajuda quando este estava exilado na mesma região. 2 Samuel 19, 37 e 38. Letra E, que caminho escolher? 42:1 a 43:7. Primeiro Jeremias é consultado, 42, do 1 ao 6. Essa é a primeira referência ao profeta após a fuga de Mispá. Homens sem a verdadeira fé procuram com frequência o Deus somente em épocas de dificuldades. Jeremias, sem dúvida, era conhecido como testemunha constante que conhecia Deus intimamente, pois houve unanimidade em abordá-lo. Eles pressupunham que somente um profeta poderia perguntar a Deus, embora antes tivesse sido proibido de orar pelo povo. 7:16, 11:14, 14:11. Jeremias agora estava livre para fazê-lo. Primeiro exigiu unidade e se negou a pensar em Deus como se fosse somente dele, mas também deles. Versículo 3 a 5, seu Deus. Versículo 6, nosso Deus, ele é o Senhor Deus de todos. Versículo 18,
percebendo, como mostra a continuação da história, que a opinião deles já estava formada, ele então exige deles um juramento solene, equivalente à resposta que Deus exige à sua aliança, que tudo que Deus ordenar, eles farão. Versículos 5 e 6. Essa é a única base válida para se buscar a orientação do Senhor. Os nomes aqui variam nas fontes. Versículo 1, Jezanias, seguindo o texto maçorético, o chamado Azarias, na Septuaginta, em 43:2. No entanto, não era incomum que as pessoas tivessem mais de um nome. 2. A resposta 42, do 7 ao 22. A demora em responder, versículo 7, pode ter tido a intenção de testar a sinceridade deles. O profeta apresenta o pedido do povo de Deus nas próprias palavras deles. Confira o versículo 4. A resposta de Deus é clara, coerente, prevê a provável decisão deles e está em concordância com as palavras anteriores dele. Não é Nabucodonosor, mas Deus quem está no controle. Os babilônios já mostraram clemência e permanecer na terra era uma alternativa razoável. Por isso, o profeta lhes garante salvação e segurança se obedecerem. Versículo 11, letra B, os adverte das consequências da desobediência. Versículo 13 ao 18, destacando que no Egito, algo sempre típico no Antigo Testamento acerca da vida fora da vontade de Deus, tudo que havia caído sobre Judá e de que eles haviam tentado fugir cairia sobre eles lá. Guerra, pânico, fome, versículo 14, e morte, versículos 16 e 17. Letra C, ordena-lhes com intensidade que não desçam ao Egito. Versículo 19, letra D, revela o engano do coração que pede orientação quando já tomou as suas decisões. Versículos 20 e 21, a resposta termina com a reiteração dos resultados que seguiram uma partida para o Egito. Versículo 22, confira versículo 16 e 17. Versículo 12, e lhes permitirá retornar à terra de vocês, habitar na. Texto maçorético, confira RSV, permanecer na, é somente uma variação da vocalização do hebraico. 3. A palavra de Deus é rejeitada, 43 do 1 ao 7, apesar da promessa, 43 do 5 ao 6. O grupo se negou a aceitar a orientação divina. Divinas desculpas podem ter sido usadas para a escolha de um caminho contrário. Eles acusaram Jeremias de ter falado mentiras, versículo 10, quando na verdade aquilo que eles tinham confiado ficou provado como mentiras. Versículo 2. Quando, na verdade, aquilo em que eles tinham confiado ficou provado como mentira, por meio dos eventos recentes que haviam sido preditos pela mesma pessoa a quem agora estavam acusando. Inverteram uma história, sendo a qual ele estava debaixo da influência de Baruque, supostamente pró-Babilônia, versículo 1 a 3, que assim alegavam, havia argumentado de forma independentemente a favor da permanência na terra. Esse grupo não mostrou mudança de atitude alguma daquela que conduzira à queda de Judá. Eram presunçosos, versículo 2, arrogantes, por tomarem posição contra a autoridade de Deus, mas nenhuma desculpa podia camuflar o fato de que a sua decisão era uma desobediência aberta à voz do Senhor. Versículo 7, como Cristo, Mateus 26, 60 ao 63, Jeremias parece ter permanecido quieto em face de acusações falsas. Assim, o profeta é levado contra a sua vontade para Táfnis, versículo 7, confira 2,16, na fronteira sudeste com o Egito, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Port Said. Tel Defne foi escavada por Flinders Petrie em 1886. Letra F, a vitória da Babilônia sobre o Egito é predita, aqui é o capítulo 43 e o versículo 8 ao 13. As escavações de Táfnis revelaram uma grande área pavimentada fora do forte do palácio. Papiros de Elefantina, que foi identificada como o pavimento da entrada do palácio. Versículo 9, a Bíblia Ara e texto maçorético, terraço de tijolos ou plataforma. O termo hebraico traduzido por tenda real, versículo 10,
é único, literalmente, tapeçaria brilhante. Jeremias usa o ato simbólico de enterrar algo debaixo da plataforma para indicar que os judeus no Egito estariam debaixo do domínio babilônico, versículo 10. Ele prediz os horrores que eles tentaram evitar, incluindo a deportação deles mesmos e dos judeus que haviam fugido antes deles para o Egito. 40, 11, 12... eu acho que é Antigo Testamento, é antes de Joséfo, 10, 182. Inscrições babilônicas atestam um ataque em 568 a 567 a.C., quando Amazias, 570 a 526 a.C., foi derrotado. Ezequiel 29, do 19 ao 20, e 30, do 24 ao 26, em frente da casa do Deus Sol, versículo 12, hebraico Bet Shemesh, que aqui distinto do lugar com o mesmo nome em Judá. O famoso templo de On, em Heliópolis, perto de Mênfis e da atual Cairo, era uma fila de obeliscos. Versículo 13, texto massorético, imagens dos quais só conhecemos restos. Outros estão agora em Londres, a agulha de Cleópatra, Paris e Istambul. Letra G. A ação recente do Senhor em Judá, 44, 1 ao 6. A última mensagem de Jeremias aos judeus, confira 585 a.C., é dirigida àqueles que estão no Egito, em Magdal, a leste de Táfnis, de acordo com os textos de Amarna, Ezequiel 29, 10 e 30.6, na próxima Mênfis, 9 ACF 2.16, e na região de Patros, ou Alto Egito egípcio, Petris, Babil, Paturize, terra do sul. Confira versículo 15, em contraste com o Baixo Egito, a Bíblia NBD, página 938. Acho que é VNBD, né? VNBD, página 938. Não sei se é uma Bíblia, NBD, BD. É possível que todos tenham sido reunidos com um propósito, versículo 15, ou receberam a mensagem numa carta que havia judeus na região, é confirmado pelos papiros de Elefantina. NBD é New Bible Dictionary, é novo dicionário da Bíblia, né? É isso aí. New Bible Dictionary, então mais um para como fala uma palavra, é uma frase simplificada em letras, né? Isso aí. Alguns pensam que a natureza difusa desse capítulo se deve a uma ampliação posterior, mas as versões não apoiam essa sugestão, e isso poderia ser igualmente creditado à exposição verbal do discurso. Jeremias recapitula o que Deus fez a Judá, versículo 10. Ele os faz lembrar da súplica paciente que é característica de Deus e da rejeição persistente do povo a essa súplica, versículo 6, e argumenta com eles para que não sucumbam diante do fascínio da idolatria e à volta deles. Se fizeram isso, o mesmo castigo que caiu sobre a Jerusalém apóstata e todo o Judá cairá sobre eles. O apelo ao remanescente, 44, do 7 ao 14. Apelo nos versículos 7 e 10 serve para demonstrar que a continuação do povo do pecado vai produzir a continuação do juízo. A ação deles se deve ao esquecimento da lição, do fracasso no passado e de suas consequências. O pecado sempre é um ato que a pessoa comete contra si mesma, versículo 7, bem como contra Deus, versículo 10. O juízo, portanto, significa ser cortado e sofrer com a reputação negativa internacional. Versículo 8. O Senhor está sempre preocupado com que haja um remanescente, versículo 7, confira versículos 10 e 14, mas eles não mostram arrependimento e isso fica evidente na falta total de humildade, da reverência diante de Deus e da prática da lei. Versículo 10. Esta foi claramente colocada diante deles por meio da reforma de Josias e do que sucedeu. 9, 13 e 26, 4. Letra I, a mensagem final, 44 do 15 ao 30. A impiedade das mulheres, versículo 9, foi estimulada pela sua adoração à deusa mãe, rainha dos céus. Versículo 17 pode ser aplicado igualmente a
Tarote dos cananeus, a Estar dos babilônios e a Ator dos egípcios, se aqui não é usado como epíteto da lua, a opinião deles segundo a qual, enquanto tinham seguido essas práticas, tudo tinha ido bem, versículo 18, é negada pela história. Esses cultos provavelmente eram cultos originariamente babilônicos que incluíam ofertas de bebidas, sacrifícios e preparo de bolos votivos com a imagem da deusa do nascimento, uma estrela, Septuaginta Targum, confira 7:18. Os homens podem bem ter influenciados, muito bem ter sido influenciados por estas superstições, versículo 19, e a sua alegação de inocência é negada, versículo 15, pois sem os homens as mulheres não poderiam ter feito os votos. Números 30, do 4 ao 17, confira versículo 9. Ironicamente se diz às mulheres que podem ir em frente com seus votos. Confira 17, tudo que dissemos é um voto solene que serão inúteis, visto que ninguém sobreviverá. Versículo 26. O papel das mulheres em rejeitar Deus não indica necessariamente nenhum motivo especial conduzido pelas princesas Skinner. A influência das mulheres é poderosa e pode ser usada por um grande bem. Um remanescente sobreviveria para testemunhar da verdade da palavra de Deus e de Jeremias, versículo 28, versículo 14. A palavra final de Jeremias é semelhante à primeira. Deus está vigiando, alerta sobre a sua palavra para trazer o juízo anunciado e justo sobre os votos quebrados. Ninguém sobraria para usar o nome do Senhor em juramentos. A história vai mostrar de quem é a palavra que vai permanecer, versículo 28 e 29. O sinal dado, versículo 30, foi uma predição específica da morte de Ofra, que foi estrangulado e morto por seus irmãos, a quem foi entregue 14 anos mais tarde, 570 a.C., por seu sucessor Amazias, Heródoto 2, 161. Jeremias intencionalmente não diz que ele seria capturado pelos babilônios. Nada mais é dito acerca do destino de Jeremias. Baruque pode ter morrido na mesma época e não há registros disso. A tradição diz que o profeta foi apedrejado até a morte pelos judeus no Egito. Letra J, uma palavra para Baruque, 45, do 1 ao 5. Jeremias não esquece os que ajudaram e, como no caso de Ebed-Meleque, cuja profecia pessoal é acrescentada em 39, do 15 ao 18, ele transmite a palavra a seu fiel secretário, como o caso do início das profecias agrupadas nos capítulos 1, 25, 35, isso é datado do quarto ano de Joaquim, 605 a 604 a.C. Ela forma tanto um apêndice adequado ao capítulo 44, quanto uma introdução a profecias proferidas acerca das nações cujos destinos são registrados separadamente nos capítulos 46 a 51. Os babilônios vão aniquilar todos os povos em volta de Judá. Em meio a tudo isso, é Deus quem fala ao indivíduo cuja disposição ele conhece. Versículo 2. Baruque bem que podia ficar deprimido diante das profecias de condenação que foi obrigado a registrar, versículo 3, e talvez também diante do tratamento que seu mestre recebeu. Ele é lembrado do fato de que a tristeza de Deus é maior ainda por ter de destruir o que ele criou. Baruque vai sofrer o exílio, mas não a perda da vida. A profunda preocupação pessoal e espiritual de Jeremias pelo seu assistente é evidente. O versículo 5 pode ser traduzido assim: e você pede atos poderosos, não peça, mas veja que estou trazendo desastre sobre todos, diz o Senhor. Eu vou deixar que você leve a sua vida como prêmio por onde for. Versículo 1, as palavras mencionadas aqui devem ser as do rolo queimado, 36, do 2 ao 4, visto que o livro todo de Jeremias não foi concluído antes de 560 a.C., 52, do 31 ao 34. Versículo 4, o texto maçorético começa com: assim você dirá a ele. Jeremias é o agente da mensagem de Deus. 2 profecias acerca das nações estrangeiras, 46:1 a 51:64. Esses oráculos Massá, falados acerca
do hebraico usa L com referência a ou El ou Al, acerca de, não necessariamente contra, mas nações gentílicas estão ordenados de forma geográfica, começando com o Egito, 46, 2 ao 28, e então passando para a Filístia, 47, do 1 ao 7, Moabe, 48, do 1 ao 47, Amon, 49, do 1 ao 6, Edom, 49, do 7 ao 12, Síria, 49, do 23 ao 33, Elão 49, 34 ao 39, e finalmente a Babilônia, 50.1 a 50.64, acerca da ordem variante nas traduções gregas. Vê a introdução. Esses oráculos mostram que os princípios que Deus usa para tratar com os gentios vizinhos de Israel são os mesmos empregados em relação a seu povo. Ele precisa castigar o pecado. Ele é soberano sobre a vida e os afazeres de todos os homens, não importa se eles o reconhecem ou não. Essas profecias também têm uma aplicação típica e espiritual que permeia toda a Bíblia. Isso pode ser mais bem parecido interpretado por referências posteriores às mesmas nações, citações paralelas dos capítulos 50 e 51, com Apocalipse 11, 8 e 17 e 18, mostram a Babilônia como um tipo de estilo de vida que continua até os nossos tempos. Observe quantas características dessas nações podem ser encontradas ainda hoje. Embora muitos críticos questionem a autoria de Jeremias de algumas dessas profecias, não há evidências substanciais para negá-la. Ele havia sido chamado a falar a todas as nações e faz isso de forma intensa, empregada também por Isaías, capítulo 3 ao 27, e Ezequiel, capítulos 25 ao 32. Primeiro Egito, 46 do 1 ao 28. O Egito era um antigo dominador do sul da Palestina, até mesmo antes do período de Moisés. Josias tinha sido morto havia pouco tempo ao se opor ao exército egípcio, 609 a.C. E agora, em agosto de 605 a.C., versículo 2, o Egito havia sido derrotado na Batalha de Carquemes, com um evento que estremeceu o mundo do Oriente Médio daqueles dias. 12. A confiável crônica babilônica conta como os egípcios fugiram quando Nabucodonosor, corregente da Babilônia, os derrotou e a não existência. Os que escaparam foram pegos em Ramate e derrotados de forma que nenhum único homem conseguiu fugir para o seu próprio país. Jeremias vê as tropas preparadas para a batalha, versículo 3 e 4, e depois a sua fuga dramática das margens do rio Eufrates, versículos 5 e 6, Bíblia Neb. Em evidências arqueológicas mostram que o escudo menor Sina, o menor é Magem, escudo menor Magem, e o escudo retangular o escudo retangular maior é Sina. O capacete, versículo 4, e a armadura de placas interligadas constituíram a defesa do soldado da época. Também mostram que o exército incluía gregos da Lídia, assim como homens do Sudão, Cush, e da Líbia, Somália, Puti, versículo 9. O Egito, assim como Gileade, era famoso pelos remédios e por estar cheio de médicos, Heródoto 2:84, mas eles eram inúteis, Oséias 20, do 3 ao 28, têm sido datados por alguns de 604 a.C. e foram associados a um ataque babilônico posterior contra o Egito em 568 a.C., 48, do 8 ao 13. O rei do Egito era um aliado inútil, o vaso vazio, e assim é chamado pelo nome simbólico de um grande desastre.
Ele é chamado por um sentido simbólico de um grande desastre, é isso mesmo, sentido da palavra. Chamado pelo nome simbólico, é o nome, né? De um grande desastre. Isso, traduzindo de diversas formas, por falador espalhafatoso, um homem que perdeu a sua oportunidade de entregar, ou barulho, ele deixou passar o momento. BJ. Boca Grande, Harrison. O fato de perder a oportunidade é descrito como uma serpente. A insígnia real, a fuga, versículo 22. Isso pode ser também uma referência ao evento de 601 a.C., descrito na crônica babilônica, quando o rei da Babilônia conduziu os seus exércitos, marchou para o Egito. O rei do Egito ouviu isso e preparou as suas tropas. Em batalha aberta, eles se golpearam e infligiram grandes perdas um ao outro. O rei da Babilônia e suas tropas deram meia volta e retornaram à Babilônia. O prejuízo causado aos babilônios, tão grande quanto gastaram o ano seguinte reequipando o seu exército. O entusiasmo com esse evento foi tão grande que Jeoaquim se rebelou contra o seu suzerano. 2 Reis 24.1. Parece que Jeremias foi levado a predizer não uma vez a derrota final do Egito, embora tenha acrescentado uma palavra de restauração final para os egípcios como introdução a uma nota semelhante de esperança para Israel nesses tempos tumultuados. Versículo 15.